Então, vamos passar, então, a palavra à professora Hélida Graziani, que é procuradora também do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, professora da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Cardone, pelo convite. Sinto-me, tal como Larissa, lisonjeada pela oportunidade. Tem sido, para mim, uma grata satisfação a reflexão. Eu que sou da área do direito, mas que há alguns anos, desde meu doutorado, defendido em 2006, tenho pensado a interface da política monetária com a política fiscal. Tem sido uma grande satisfação, uma grande honra dialogar com a Larissa, escrevendo agora, mais recentemente, alguns textos para fazer o debate dessa institucionalidade, desse ordenamento inconcluso do Plano Real. Talvez a grande questão que eu traga para começo de conversa, e peço também autorização para compartilhar a tela, seja exatamente falar, tal como Larissa suscitava há pouco, citando o próprio Edmar Baixa, que nós chegamos ao 30º Plano Real, mas ainda inconcluso. Vale lembrar que o decreto 3.088 de 99, que sucedeu a âncora cambial estabelecendo o regime de metas de inflação, vigente, portanto, há 25 anos, só foi alterado recentemente, a primeira vez que foi alterado foi agora, há poucas semanas atrás, há poucos dias atrás, de forma muito discreta e aquém do que seria necessário para fazer o enfrentamento do nosso debate. Então, do ponto de vista de normativo, não sei se você já vê a minha tela compartilhada. Já temos. Sim, obrigada. Então, do ponto de vista do que eu queria trabalhar, dialogando bastante com o que a Larissa introduziu, e dentro do tempo de que dispõe, eu queria trazer as reflexões jurídicas, agregar esse debate. E não é absolutamente sem sentido que a charge publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, da Laerte, a grande Laerte, seja exatamente a ideia de autonomia ampliada do Banco Central. Vale lembrar que no auge da pandemia, lembremos-nos ali, ainda naquela crise de pensar a continuidade ou não do pagamento do auxílio emergencial, no meio do próprio debate da emenda constitucional, chamada de emenda emergencial, emenda 109, foi aprovada a Lei Complementar 179 de 2021, para conceder autonomia ao Banco Central e não necessariamente reorganizar o Sistema Único de Saúde. A Laerte, nessa charge, resume bem um pouco do que a Larissa há pouco falava, do que é público e do que é privado, de qual é a lógica, que em direito é muito clara, de atribuir um poder para o atendimento de uma finalidade. Todo poder em direito, ele é finalístico, ele é instrumental para o cumprimento de um dever. Quando a gente fala em autonomia, é uma autonomia atrelada a fins que são necessariamente vinculados ao cumprimento da Constituição. E não é exatamente isso que está em pauta na PEC 65, nem mesmo nesse arranjo revisitado que o governo agora propõe, a título de substitutivo em relação à proposta originária. O arranjo jurídico da Lei Complementar 179, quando lido em conjunto com aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal já prevê, permite que a gente enxergue ali algumas lacunas, algumas deficiências hermenêuticas, algo que Larissa bem suscitava. Se há um gargalo a ser enfrentado no regime jurídico do Banco Central, inclusive vocês, dos sindicatos servidores, republicanamente têm feito a reflexão a fundo, é a própria falta de regulamentação, por exemplo, do alcance de todos os objetivos, todas as finalidades legais que justificaram aquela autonomia funcional. Se há um grande ausente nesse momento para o regime jurídico do Banco Central, entendo o Banco Central obtido autonomia funcional para os seus dirigentes, atrelada à ideia de que não é um mandato único apenas para a estabilidade de preços, mas também para a suavização dos ciclos, para fomentar o pleno emprego e também a estabilidade do sistema financeiro, é como promover o cumprimento desses 4 objetivos, sem que 3 deles fiquem literalmente sem qualquer foco específico, sem nenhum balanceamento, nenhuma busca, comprovação de alcance deles, ainda que subordinado ao objetivo principal, que é a estabilidade de preço.
Falta regulamentar o devido processo da avaliação de desempenho do cumprimento do conjunto dos objetivos do Banco Central. Para mim, esse é o ponto de partida, inclusive em relação a esses 3 primeiros anos de vigência da Lei Complementar 179. Na ausência desse devido processo de investigação do cumprimento do conjunto dos objetivos, atribuir mais autonomia, acrescer mais autonomia ao Banco Central, pode ser um disparate, pode ser um risco severo de perda do controle do poder que se atribui, enquanto nós, sociedade, devemos fiscalizar para que fins, para que deveres. No direito administrativo isso é muito claro, a gente fala, inclusive, a partir da incorporação da reflexão da doutrina italiana, da doutrina europeia, do direito administrativo, que bebe dessa fonte de que não é possível conferir poder sem dever, invertendo a locução, que aqui no Brasil, Celso Antônio Bandeira de Mello é a referência, ao invés de poder, dever, dever, poder. A gente priorizar o cumprimento das finalidades, dos objetivos legais, ao invés de majorar ainda mais a autonomia do Banco Central, algo que a charge da Laet já começava a explicitar ser apenas a finalidade. Você quer mais autonomia para quê? Autonomia para cumprir qual finalidade? Essa é a grande indagação de saída. Eu me lembro quando conversava com um colega do Tribunal de Contas da União, que estava, inclusive, à frente da CEMAG, a secretaria responsável pela avaliação da macrogestão do governo federal, a macroavaliação do governo federal, do ponto de vista, inclusive, dos dados das políticas macroeconômicas. Naquela ocasião, eu conversava com esse amigo, não vou declinar nome, mas uma pessoa muito lúcida, brilhante. Ele me dizia, Hélida, a análise dos dados da atuação finalística do Banco Central, no sentido de condução da política monetária, cambial e creditícia, é tratada dentro do Tribunal de Contas da União como uma conta de restaurante. O valor que der, paga ex post, até pelo filtro do artigo 7º da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com a lei que previu algum mecanismo de aprimoramento da relação entre Tesouro e Banco Central. Mas, mesmo assim, há uma sujeição ao ciclo orçamentário. Nas atividades meio, e buscando, ao meu sentir, nós deveríamos tentar estreitar o anexo de riscos fiscais para mensurar esse risco de captura do Banco Central. Larissa comentava até que ponto, se a gente adotasse a lógica de um resultado nominal superavitário, como em algum momento nós tivemos o debate, Delfim Neto chegou a pautar isso com clareza, Nakano também chegou a trazer essa ideia de um resultado nominal superavitário, ou seja, fazer de tal forma um esforço na conta do resultado primário para quitar e ainda sobrar algum valor em relação aos juros, ou seja, não ter nem déficit nominal. Ainda que fizéssemos isso, esse esforço que traria o gasto social brasileiro ao padrão da África subsaariana, não haveria garantia de que as contas públicas, ao final, entregariam a sustentabilidade da dívida, porque o Banco Central tem uma autonomia ilimitada e opaca para continuar repercutindo na própria dívida pública. É preciso trazer o debate de que o Decreto 3.088, de 99, poderia aprimorar o sistema de metas de inflação, aprimorar a atuação do Banco Central de uma forma mais qualificada. E, infelizmente, perdemos a oportunidade nessa alteração recente do Decreto 3.088. Não houve esse enfrentamento. Falta falar com a sociedade de forma clara o que seja devido ao processo da política monetária. Falta definir com clareza uma quarentena muito mais robusta do que a que estabelecemos na Lei Complementar 179. A porta giratória continua acontecendo. É incrível como a figura das reuniões privativas com agentes do mercado financeiro, até bem pouco tempo atrás, inclusive reuniões fechadas, sem divulgação específica, sem clareza do conteúdo, isso fomenta algo que em direito administrativo configura claramente, burla o princípio da impessoalidade, ao princípio da isonomia, essa possibilidade de captura, inclusive, às vésperas do processo decisório do Copom. Tudo isso tem que ser trazido à tona com a máxima equidade e transparência possível. O ônus de motivação, porque o Banco Central apenas capta expectativas inflacionárias junto a alguns poucos
algumas poucas instituições financeiras, alguns poucos atores do próprio mercado. A lógica mais próxima do que seria essa captação de expectativa, se me permitem fazer um paralelo para que entendam, seria, por exemplo, as agências reguladoras, diante do mercado regulado, abrirem consulta pública para que todos os afetados pudessem participar. A gente precisa, por exemplo, internalizar na própria Lei Geral de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, a ideia de que se uma instância reguladora quer captar informações relevantes do mercado regulado, ela não pode fazê-lo sem abrir um edital claro, permitir que todos os interessados, inclusive os próprios servidores, eventualmente os próprios cidadãos, usuários daquele serviço público, eu penso muito a Anvisa, né? Um paralelo mais relevante próximo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela não capta apenas as informações da indústria farmacêutica, ela capta também as informações dos cidadãos afetados, capta as informações da academia numa perspectiva muito mais abrangente. Então, a gente precisa pensar, do ponto de vista normativo, a opacidade, o risco de porta giratória, de conflito de interesses, esse impacto ilimitado na dívida, numa dinâmica que deveria, sim, ser tratada do ponto de vista de devido processo da política monetária. Tratar a atuação do Banco Central no anexo de riscos fiscais. Eu não estou dizendo que a gente tenha que engessar o Banco Central, muito pelo contrário. A autarquia, ela lida com interesses muito poderosos, ela precisa de ter instrumentos potentes para, inclusive, fazer face ao risco de captura que o mercado financeiro enseja, né? Precisa ter uma atuação bastante mais robusta, mas não fora do direito público. Não simplesmente mitigando, inclusive, a proteção normativa que há ao regime jurídico dos servidores estatutários, porque, inclusive, o regime seletista traria uma instabilidade ainda maior na capacidade de aqueles que ainda conseguem resistir na sua atuação cotidiana dentro do Banco Central serem alvo, por exemplo, de assédio moral dentro da sua atuação cotidiana. Eventualmente, numa perspectiva de direcionamento para uma atuação que não é necessariamente aquela que atende à sociedade. Então, as lacunas desse regime jurídico que precisam ser enfrentadas passam, ao meu sentir, pela clara concepção de como se alcançarão todos os objetivos predispostos lá no artigo único, parágrafo único da Lei Complementar 179, esse mandato plural, claro, mandato plural com prevalência do objetivo primordial de estabilidade de preços, mas o fato de ter um objetivo primordial não significa que os outros 3 objetivos devam ou possam ser ignorados. É inconcebível que o Banco Central argumente que basta a estabilidade de preços, que por arrastamento os outros 3 objetivos vão ser alcançados. Não vão. O Banco Central precisa motivar a percepção de cada qual dos seus objetivos legais, individualizadamente. É preciso trabalhar também com cautela quando a Lei Complementar 179 remeteu para atos infralegais, com todo o receio que isso enseja, a regulamentação de diversas competências no âmbito das políticas cambial, creditícia e monetária. O próprio Cardone comentava na sua fala de introdução o perigo que é a PEC 65 remeter para a regulamentação posterior, algo que Larissa também suscitava durante a sua abordagem, aquilo que depois ganha um escopo que a sociedade não vai controlar. Quando se remete para a regulamentação posterior infralegal, eu chego a dizer em algumas searas que a mim me parece que o Banco Central acaba tendo uma competência decisória, se não equivalente, até mesmo superior às atribuições do próprio Supremo Tribunal Federal. Em repercussão para a dívida pública, em impacto fiscal, inclusive para a ordenação de prioridades da nossa vida em sociedade, a atuação finalística do Banco Central tem a mesma capacidade de repercussão que o próprio Supremo Tribunal Federal. A gente precisa trabalhar essa instância tão suscetível ao insolamento burocrático e à captura, com o rigor, inclusive, do quanto evoluímos nas democracias contemporâneas, para submeter à contabilidade democrática, para submeter aos freios e contrapesos. O Conselho Monetário Nacional, tão reduzido como ele é, com tão pouca participação, né, a gente só tem ali
O ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e Orçamento, o próprio presidente do Banco Central, em alguns momentos, inclusive, uma estrutura ainda menor, ainda mais insulada, sem capacidade de diálogo conosco, com a sociedade. A Comissão de Assuntos Econômicos, por mais que haja, eventualmente, audiências trimestrais e semestrais, informação de dados trimestrais e semestralmente, né, não é suficiente para esse escopo. Há bem pouco tempo atrás, inclusive, vocês vão se lembrar, o Ministério Público Federal e o próprio CAD investigaram uma denúncia de cartel no câmbio no Brasil. Há poucos dias, inclusive, veio a perspectiva de falseamento da projeção de expectativa inflacionária, tentando, de uma certa forma, manipular o próprio Boletim Focus, né, gerando uma pressão de alta, ou tentando induzir a uma pressão de alta na taxa de juros. Esse mercado é muito sensível para a gente remeter tudo para ato infralegal, para não ter esse devido processo da política monetária, essa regulação mais clara do sistema financeiro nacional, como Clarissa já suscitava. Por isso, ao invés de esvaziar os controles publicísticos, nós temos que aprimorá-los, nós temos que lançar ainda mais transparência, exigir ainda mais motivação. A ideia de que a gente tem um risco de dominância fiscal e que poderia prejudicar o exercício da política monetária, em alguns momentos serve de pretexto para a gente acirrar ainda mais a dominância monetária num paroxismo que o André Lara Rezende, nos seus artigos, tem suscitado como advocacia em causa própria. Eu gosto muito quando o André suscita esse risco, porque venhamos e convenhamos. Se os credores, os agentes superavitários da economia, são, né, os principais interessados na manutenção alta da taxa de juros, precificam o risco fiscal, precificam o risco inflacionário, incluindo por meio do próprio Boletim Focus, em um patamar que a sociedade não tem capacidade de fazer contraponto, em um patamar em que não há uma oitiva ampliada de outras vozes, o que nós temos ao final é um público muito interessado em manter o acesso às rendas extraídas, inclusive dessa estratégia, dessa captura, sem que a sociedade tenha clareza de que é isso que nos traz 40 anos de estagnação econômica, sem capacidade de fazer investimentos governamentais, de executar aquilo que a Constituição definiu como competência, né, do próprio poder público, do próprio Estado, e gera essa vilanização da política fiscal como se ela fosse a única responsável por essa trajetória que, sim, há variáveis decorrentes da política fiscal, nós temos que aprimorar a qualidade do gasto público na política fiscal, inclusive refletindo a gestão das receitas, as renúncias fiscais, alguns gargalos dentro da política fiscal, a exemplo das próprias emendas parlamentares impositivas, alguns insulamentos burocráticos dentro dos próprios duodécimos dos poderes e órgãos autônomos. E venhamos e convenhamos, eu falo de dentro de uma estrutura que tem um insulamento também. Quando eu penso o próprio Ministério Público, o próprio sistema de tribunais de contas, eu percebo quanto que é possível aprimorar, né, a política fiscal, aprimorar a qualidade do gasto, a partir da priorização que o planejamento traria para o orçamento. Se quer aprimorar a política fiscal, que se obrigue à aderência do executado ao planejado. Né? A gente pode resgatar esse ponto de partida, mas ignorar a despesa financeira e apenas vilanizar a despesa primária para fins de propostas de ajuste e não enfrentar, de fato, a iniquidade da gestão da receita, é uma solução que só vai entregar uma sociedade ainda mais desigual. Trazer os servidores do Banco Central para uma agenda de regime seletista, em que vai se aumentar apenas a remuneração da estrutura dos dirigentes, o Banco Central cada vez mais insulado, né, sem atender a toda essa dinâmica. E aqui vejam vocês nesse slide as regras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União de 2024, mas que se repetem há vários anos. A gente precisa aprimorar a vigilância, a transparência sobre os custos, sobre os resultados da atuação do Banco Central, de modo que a sociedade entenda que a dívida pública ela é uma espécie de oceano que absorve as águas dos rios, tanto da política fiscal quanto da política monetária. Eu estou fazendo uma analogia, inclusive hídrica, né, como se a gente falasse de uma bacia hídrica, mas é um pouco isso. Considerar que a dívida pública apenas sofre a influência, os impactos das águas que desaguam da política fiscal, ignorando a política monetária, é não só iníquo, mas também é ignorar o gargalo institucional que isso enseja para a sociedade.
é não fazer o debate jurídico sistêmico das finanças públicas. Por isso eu trafego a reflexão, inclusive um pouco antes, no anexo de riscos fiscais, que a gente poderia fazer uma reflexão aprimorada do que é trajetória insustentável da dívida, repensando a política cambial, monetária e creditícia, no mesmo prisma, coordenadamente, de forma, inclusive, como Larissa suscitava, né, integradamente com a política fiscal. Né? Esse é o debate que a gente deveria estar promovendo quando a gente fala em aprimorar a institucionalidade do Banco Central, em regulamentar a própria Lei Complementar 179, algo que não se pauta do ponto de vista de avaliação de desempenho dos 4 objetivos. Uma sociedade estagnada de crescimento estagnado como a nossa, vai entregar uma relação dívida-PIB potencialmente preocupante, mas o que é preocupante não é só o numerador, é também o denominador, porque esse baixo crescimento do PIB ao longo do tempo compromete a nossa capacidade de projetar, inclusive, respostas para a sociedade no pós-pandemia, nesse mundo que precisa enfrentar a crise climática. A reunião do G20 no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, trouxe várias reflexões nessa seara. A gente precisa enfrentar os vários riscos da PEC 65, e aqui caminhando também para a conclusão, para abrir as nossas discussões, mas os vários riscos da PEC 65, seja na sua redação originária, seja na redação do substitutivo que supostamente o governo estaria apoiando, mas assim, qual autonomia para qual finalidade? Essa é a primeira grande pergunta. Uma empresa estatal não dependente, ou mesmo uma autarquia com um orçamento apenas avaliado, monitorado pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Assuntos Econômicos, não agrega a reflexão sistêmica necessária para pensar as finanças públicas brasileiras. Vai aumentar ainda mais o insulamento burocrático e a captura pelo mercado financeiro. A depender da forma como seja aprovada essa PEC, a empresa estatal não dependente ela pode vir a se tornar empresa estatal dependente. E isso traz também uma insegurança jurídica, a depender da forma como se mensura essas receitas, supostamente do Banco Central, que, na verdade, na origem, são do Tesouro, são de toda a sociedade. E, sobretudo, como resguardar a relação equidistante, a ideia de autonomia do Banco Central, não só em relação aos agentes políticos, mesmo com o Congresso, mas com o mercado financeiro. A gente precisa, sim, de um regime jurídico que permita ao Banco Central ser uma instância reguladora equidistante em relação aos agentes políticos, mas, sobretudo, equidistante em relação ao mercado por ele regulado. Quem regula quem? Eu escrevi, além desses artigos agora, mais recentemente, com a querida Larissa, brilhante analista, inclusive do sistema Selic, mas anteriormente eu escrevi com a professora Simone Dels, professora da Unicamp, suscitando que a nossa relação com a moeda é a relação, sobretudo, de um contrato social, algo que a professora Christine Desan, de Harvard, professora de Direito de Harvard, também já tinha escrito, a Anne Petitfort tinha escrito a respeito, vários outros autores, sobretudo uma relação fiduciária, uma relação que precisa ser trabalhada com toda a cautela, porque esses credores da relação de confiança que esse contrato nos traz, eles esperam que o Banco Central seja instância reguladora, e não só apenas aquele devedor da confiança. O Banco Central ele é concomitantemente aquele que regula o contrato e, de uma certa forma, devedor da confiança que a sociedade enseja. E o Banco Central não pode abdicar da condição de regulador desse contrato. Vejam vocês que, quando a captação das expectativas inflacionárias junto ao Boletim Focus, não é na linha laranja, né, a inflação verificada, e na linha cinza, embora talvez não dê tanto para vocês perceberem, mas depois eu disponibilizo a apresentação. A expectativa de inflação captada no Boletim Focus não é um bom preditor. E, além disso, enseja esse risco de captura, essa ideia de que o próprio mercado precifica aquilo do qual ele vai se beneficiar, aquilo que o André Lara Rezende dizia em alguma medida ser advocacia em causa própria. Tanto é que, na continuidade daquele primeiro artigo, eu e a professora Simone Dels falávamos em uma cláusula leonina do contrato social da moeda. Se os agentes superavitários da economia podem participar de tal modo a quebrar a equidade dessa relação que é de todos nós com o Banco Central, com a moeda, existe uma espécie de cláusula leonina que nos mantém capturados. Né? Esse sistema
que não permite à sociedade entender o funcionamento por inteiro do sistema financeiro nacional, gera, sim, o risco de captura, que prejudica o conjunto das finanças públicas, mas também compromete o nosso crescimento econômico, compromete o cumprimento da Constituição de 88, gerando, ao final e ao cabo, se me permitem, uma erosão do nosso pacto constituinte. Temos sido uma sociedade cada vez mais exposta ao risco de uma anomia, de um esvaziamento dos principais direitos fundamentais. Larissa falava do piso da taxa Selic como referência para o sistema financeiro. Então, para se manter o piso da Selic, inclusive nas operações compromissadas, nesse overnight das compromissadas, a gente quebra o piso da saúde, o piso da educação, desconstrói uma agenda civilizatória sem que a sociedade tenha clareza, inclusive, desse conflito distributivo inaugural. Há muitas fragilidades no regime jurídico, ele precisa ser trafegado, inclusive por meio de instrumentos que não demandam PEC. Ao meu sentir, os sindicatos poderiam fazer uma agenda de diálogo com a sociedade, falando, olha, poderíamos alterar o decreto que regulamenta a Lei Complementar 179, já inclusive para definir esse rito de como se avaliará o desempenho na entrega dos 4 objetivos, no alcance dos 4 objetivos, que é uma das hipóteses da perda do mandato fixo dos dirigentes do Banco Central. Além do decreto 3088 de 99, a gente poderia disputar o anexo de riscos fiscais da LDO, para inclusive explorar a repercussão da política monetária, cambial e creditícia como ensejadora de instabilidade para a dívida pública, né, trabalhando inclusive essa dimensão de quando o Banco Central ele próprio é o que enseja a insegurança, a pressão maior de uma trajetória insustentável da dívida, e trazer também o debate, eventualmente, sim, de uma autonomia financeira para o Banco Central, mas análogo ao que tem, por exemplo, o Ministério Público, ao que tem, por exemplo, os órgãos autônomos como Defensoria Pública, mantendo o regime jurídico administrativo, mantendo a garantia de máxima accountability, máxima proteção das regras de dever de prestação de contas, de princípio da unidade da lei orçamentária, sem todos os esvaziamentos e os riscos que a PEC 65 traz. Era isso a princípio, me desculpem se me excedi um pouco na fala introdutória e fico à disposição para a interlocução. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, professora Hélida. Não se excedeu nem de forma alguma. Ao contrário, para a gente, ouvindo vocês falarem, é um conforto extraordinário para a nossa posição, para toda a luta que a gente tem desenvolvido, que obviamente ela é contrarrestada por quem está defendendo a PEC, mas essas intervenções, esses esclarecimentos, eles assim, são absolutamente cristalinos para reforçar a nossa compreensão de que, de fato, essa PEC precisa ser abandonada e a discussão precisa ser recolocada, e ao